Olá, meu nome é Rafael, serei o professor de vocês da disciplina Códigos e Normas nesse período. E essa é a nossa primeira aula que irá abordar a introdução da nossa matéria. Boa aula. A importância das normas técnicas na fabricação de produtos. A falta de regulamentação nas diferentes etapas de um processo de fabricação ou a não observância de regulamentações existentes tem ocasionado acidentes e outros problemas que podem ter sérias consequências tanto para os produtores como para a população em geral e o meio ambiente. Isso se aplica a todos os produtos, não somente àqueles que levam solda. Por exemplo, para fabricar uma barra de direção de carro, há uma norma técnica que diz qual tipo de aço que eu devo utilizar, qual o tipo de solda que deverá ser utilizada, dentre outras informações. Outros exemplos são fabricação de rodas de carro, pneus, lâmpadas de luz, ou seja, qualquer coisa que for fabricada, existe uma norma que regulamenta essa fabricação. O órgão de normalização do Brasil é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E este é o órgão superior no nosso país. Os códigos são escritos por comitês constituídos por grupos reguladores, governamentais, produtores e representantes de consumidores. Este órgão que libera os produtos lançados, lógico, de acordo com as normas técnicas. Quando se pensa mais amplamente, chegamos nas normas internacionais, como a ANSI, que em português é o Instituto Americano de Padronização, a ISO, que em português é a Organização Internacional para a Padronização, a AWS, que é a Sociedade Americana de Solda. Existem mais vários outros órgãos, só que esses são os mais importantes para a gente. A AWS, que é a Sociedade Americana de Solda, oferece mais de 200 padrões de soldadura, utilizados em todo o mundo em inúmeras indústrias. As normas da AWS são confiáveis e mandatórias, ou seja, tem que utilizá-las, porque elas são criadas por comitês de voluntários, de profissionais de solda, incluindo fabricantes, usuários finais, consultores e pesquisadores. Então, muitas normas internacionais são utilizadas no Brasil. Isso significa que outros países que utilizam a norma internacional também, conseguem comercializar seus produtos com o Brasil. Por exemplo, o Brasil fabrica um certo tipo de motor que é de acordo com a norma internacional. E por ele estar de acordo com a norma internacional, nós conseguimos vender esse motor para uma montadora argentina, somente porque na Argentina também utiliza-se a norma internacional. Se não fosse utilizada essa norma, a gente não conseguiria comercializar, porque poderia ser um motor com voltagem diferente, padrões diferentes. Isso inclui até tanto a parte elétrica como solda, inclui o tipo de aço, qualquer informação sobre fabricação. Então, o que notamos nos dias de hoje? Notamos que a norma internacional só não é diretamente aplicada nos Estados Unidos, que utilizam suas próprias normas e fazem uso de sua influência comercial e política para influenciar países como México e Canadá a utilizarem suas normas, a norma americana. Nos Estados Unidos, eles utilizam a norma ANSI. A ANSI é uma norma americana que pode muitas vezes ser a solução para a gente, quando a gente não encontra uma norma BNT que nos atende para um certo assunto. Porém, ela é uma norma regional. Muitos países têm suas normas regionais. Por exemplo, vocês já ouviram muito falar sobre o mercado comum europeu. Então, para esse mercado comum europeu ser criado, tiveram que decidir criar uma norma comum para a Europa. Para desse jeito, todos os produtos fabricados, por exemplo, na Alemanha, conseguirem atender a demanda
de outros países como a Holanda. Sendo assim, todos os países estão na mesma norma, fica mais fácil comercializar e utilizar os produtos. Daí a importância dessas normas. Também, né? Fora a parte de segurança que a norma apresenta. Então, as normas definem as características mínimas para um produto. Eu posso criar, por exemplo, uma peça com características melhores que a norma, porém, nunca posso criar um produto com qualidade abaixo. Isso seria contra a lei, e se eu fizer isso, eu posso ser processado pelo PROCON ou outros conselhos, como o CREA, que é um conselho famoso. Ou seja, a gente tem que utilizar sempre as normas. No caso específico das operações de soldagem, a realização de soldos inadequados durante a fabricação de certos tipos de estruturas ou equipamentos, tais como navios, pontes, oleodutos, componentes automotivos, podem ocasionar acidentes com perdas materiais ou até mesmo acidentes com pessoas e danos ao meio ambiente. Para minimizar a chance dessas ocorrências e garantir um certo padrão às operações de soldagem para diversas aplicações e diversos outros aspectos ligados à soldagem, são regulados por diferentes códigos e especificações que estudaremos melhor nas próximas aulas. Outro órgão é a ISO, que é a Organização Internacional para a Padronização. Ele também é um órgão de normas. Vocês já ouviram falar muitas vezes de normas como ISO 9000, ISO 14000 e também a ISO 31, que é uma norma internacional que estabelece as unidades de medidas e suas grandezas. E por sua vez é adotado pelo Brasil pelo INMETRO, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade. Queria dar um exemplo de ISO para mostrar para vocês que é algo que, mesmo tendo a BNT, a gente utiliza no nosso país. Então, no fundo, é um emaranhado de normas, regulamentações que nós, profissionais técnicos, precisamos conhecer, porque temos que segui-los. Não podemos fazer no estilo, eu acho que é assim que se faz. Porque a gente pode ter problema com processos que pode causar acidentes. Então tem que estar muito atento para seguir as normas. Para finalizar esse assunto de normas, as normas são atualizadas regularmente, ou seja, há revisões nas normas. E a única norma válida é a última, fazendo com que as mais antigas deixem de funcionar. Então pode ser que você encontre a mesma norma, 2 pontinhos, por exemplo, 2010. E a mesma norma está lá, 2 pontinhos, 2016. O que vale é a 2016, que é a mais recente. Então não utilize a norma 2010. Então precisa tomar muito cuidado e consultar as normas. Pois se você se basear em normas que não são mais válidas, poderá cometer um erro muito grave. Então vocês devem também estar atentos aos materiais consultados para estarem de acordo com as últimas edições das normas. Então, essa é a nossa primeira aula, falando sobre os órgãos de normalização, um pouquinho sobre o que é norma, alguns exemplos. Vou deixar um exercício bem simples para vocês fazerem, exercício que será avaliado na nota. Todas as aulas que tivermos será postado na plataforma e terá um exercício breve para ser resolvido, todos valendo nota. Por favor, tenha atenção ao realizar os exercícios, pois ajuda bastante na nota final, né? Para facilitar, para tirar uma nota menor na prova, ir mais tranquilo para a prova, preocupar com outras matérias que podem ser mais complicadas, que nossa matéria vai ser bem tranquila, é mais atenção, leitura, com certeza bastante coisa de normas vocês conhecem, às vezes não sabem que tal coisa é normalizada, mas agora vai ficar bem mais claro, mas é algo bem simples e ninguém vai ter dificuldade, vai ser tranquilo. E bons estudos, e em breve nos conheceremos na aula presencial. Um prazer e até mais.